Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia mais uma vez em mais uma tarde aqui na Vibe Mundial. Sempre um prazer ter uma convidada aqui comigo, ou um convidado. Hoje eu tenho uma convidada, estou recebendo Letícia Bassim. Bem-vinda, Letícia. Gratidão, Samira, é um prazer estar aqui e falar do que eu amo. Vai falar mesmo, viu, gente? O assunto é tão interessante que se eu fosse você, eu não tirava os ouvidinhos do programa. E você pode também depois nos acompanhar no YouTube, ouvir esse programa quantas vezes você quiser. A Letícia, ela é escritora, palestrante e psicogenealogista. Uau, isso mesmo. Que nome bonito, né? Bonito. Achei bonito. Que nem o meu. Que nem o seu, Letícia. Ela é pós-graduada em parapsicologia clínica independente, também em neurociências, bioneurogestora, decodificadora dental e docente da Escola Internacional de Psicogenealogia Evolutiva, responsável legal pelas formações aqui no Brasil, em Portugal e nos países que falam a língua portuguesa. É sócia fundadora do Instituto LIS e da Escola LIS. E está aqui hoje, direto de Florianópolis para São Paulo, para a gente bater um papo sobre... Vamos falar dessa psicogenealogia, que é um tema extremamente interessante, e do lançamento do livro, que é Projeto Sentido Gestacional. Vamos entender um pouquinho, porque não dá para entender tudo. Vamos entender um pouquinho, né, Letícia? Que legal. Como é importante a gente poder trazer temas diferentes ao programa e temas que, pelo pouco que eu já li, me ajudam na expansão de consciência, me ajudam na busca do meu propósito. Totalmente. Sou advogada antes de estar nessa jornada que toca a minha alma. Eu não falei, ela é advogada também. E eu acho que faz parte desse meu movimento de propósito mesmo. Uhum. Inclusive, esse é o último livro lançado, mas já tem um que é o Tecendo a Vida nas Organizações. E já teve um outro. E já teve um outro que é o Livro da Vida, onde a gente acaba escrevendo memórias da nossa árvore genealógica. Uhum. Por quê? Porque no nosso DNA, nós temos 10% que é genética e 90% que é epigenética. Epigenética é memória. Tudo aquilo que os nossos antepassados viveram está registrado no nosso DNA sob a forma de informação. Então, quando a gente fala, inclusive, em vidas passadas, posso olhar a vida dos meus antepassados, meus pais, meus avós, meus bisavós, o que essa gente viveu, que transcreveu essa informação. Afinal de contas, estamos evoluindo e a gente não evolui se não tiver um dado registrado. Então, esse projeto Sentido Gestacional, ele vai versar sobre a nossa função na família, porque se você veio numa família, existem leis que regem o universo e que buscam o tempo inteiro equilíbrio, ou homeostase. Nós estamos buscando sempre vibração e estamos numa constante evolução. Hoje em dia você pega uma criança pequena e ela mexe no celular e a gente diz, parece que já nasceu sabendo. Nasceu. Nasceu. Isso é memória epigenética. Tudo aquilo que a gente vai vivendo, a gente vai transcrevendo até para que a humanidade evolua sempre. Isso é parte da evolução. Isso é parte da espécie, eu posso dizer da isso. Da espécie, do cosmos, do mundo. Então, o que acontece? Quando a gente vem numa família, por isso esse livro não é para gestante. As pessoas perguntam, mas eu não estou gestante, eu posso olhar? Deve. Por quê? Porque esse nome, Projeto Sentido Gestacional, foi dado por Marc Frechet, o pai dessa nomenclatura. Ele era um psiquiatra e ele foi concebido porque a mãe iria ser presa. Era uma presa política. Seria uma possível presa política. E foi. E ele, então, foi concebido de fato, a mãe foi presa e ele disse que ele nasceu com 18 meses de cárcere. Porque a mãe gestou ele o tempo inteiro na prisão e mais 9 meses ele ficou lá dentro. Bom, aí ele se tornou um grande médico, psiquiatra, e conhecendo um pouco das 5 leis do Dr. Hammer, ele decodificava 100% das enfermidades aquela doença que é desestruturante, né? E aí o que acontece? Ele começou a perceber que a função pela qual nós fomos projetados na família também se traduz numa grande potência
funcionalidade perante a humanidade. Também fala muito do nosso propósito. Então, eu sempre trago esse jogo, porque nós estamos vivendo um tempo, Samira, de grandes vazios existenciais. Né? Durante a pandemia, as pessoas se depararam com grandes vazios. E a pergunta é, como é que eu lido com isso? Da onde eu saio? E para você entender por que você vive um vazio, você tem que entender para que você veio na tua família. Porque como nós temos memórias epigenéticas transcritas, eu posso, em algum momento, acessar uma memória, uma vivência dolorosa do meu sistema e repetir. Porque, como disse o Nag, nós acabamos ressentindo, sentindo de novo, com o objetivo de ressignificar. Então, não é um castigo. Então, tudo aquilo que faz com que a gente tenha um sentido na nossa vida, na família, também se transforma numa potencialidade quando a gente toma consciência disso. Dá um exemplo. Por exemplo, eu posso ter vindo, a minha concepção pode estar conectada com uma possível separação do meu pai e da minha mãe. Minha mãe pode ter pensado assim, bom, se eu engravidar, eu mantenho o meu casamento e eu mantenho o meu marido em casa. Dentro da minha jornada, eu vim para juntar pai e mãe. Esse é o meu projeto sentido gestacional. Projeto sentido. Sentido. Então, qual é o sentido da minha vinda na família? Foi juntar pai e mãe. Agora, se ela pensou isso, provavelmente na minha árvore genealógica já viveram conflitos relacionais de separação. Só que a gente sabe muito bem que filho não segura casamento. Se o casamento não tá legal, ele pode acabar se desfazendo. Só que eu vou atuar dentro do meu projeto sentido. Ou seja, eu vou estar sempre buscando a união de casais, porque eu projeto sempre o meu pai e a minha mãe. E quando meu pai e a minha mãe se separam, né, porque acaba acontecendo, eu vivo um conflito de disfuncionalidade. Ou seja, se você compra uma batedeira, para que ela serve? Para bater claras, pão. Muito bem, uma batedeira não tritura como um liquidificador. O que você faz com uma batedeira estraga? Bota fora, né? Porque às vezes consertar não vale a pena. Claro que a gente não vai botar fora uma pessoa, mas usando a lógica do cérebro trino, nós temos uma divisão no cérebro. Neocórtex, que é o que a gente usa para pensar, límbico, que são as nossas emoções, reptiliano, que é o nosso mecanismo de sobrevivência. Tá. Então, se eu vim para juntar pai e mãe, o pai e mãe separam, isso tudo é uma mecânica inconsciente. Eu sinto que sou disfuncional. E aí acontecem muitas doenças desestruturantes, porque eu não estou sendo funcional ao meu projeto sentido gestacional. E eu posso viver, inclusive, estou fazendo um complemento, se minha mãe quis que engravidar para segurar meu pai, talvez meu pai tivesse uma relação paralela. Eu vim dentro de uma relação a 3. E aí, durante a minha vida, eu vou acabar atraindo relações triangulares. Relações amorosas triangulares. Na minha empresa, sou eu e mais 2 sócios. Nós somos 3 amigos. Essas relações triangulares, onde, normalmente, eu sou o elo de 2, porque isso faz parte do meu projeto sentido, é o que vai comandar inconscientemente a minha atuação. Compreender o meu projeto sentido é me dar a oportunidade de desatar essa trama que, na verdade, está programada muito antes de mim, e aí realmente entender o meu propósito, trabalhar como, talvez, uma advogada na área de família, uma psicóloga de casais, porque essa é a minha potência. A gente não tem ideia, né? Não. Quando a gente não conhece esse projeto, esse sentido gestacional, a gente não tem ideia da onde a vida está abrindo os caminhos, né? Pra gente ir. Quando no caso desse exemplo que você deu, pai e mãe, quando, enfim, há uma separação, tem que ressignificar. Sim. Não é? E se um dos dois falece, também há uma separação. Também há uma separação. E isso é visto também? Eu vivo como se fosse uma realidade. Por quê? Porque o nosso inconsciente não distingue o real, o simbólico e o imaginário. Então, quando acontece de eu vir para juntar pai e mãe e um falece, o que acontece? Eu me sinto disfuncional e muitas vezes me coloco no lugar daquele. Aí você vira 2. Aí eu viro 2. Aí eu viro
cônjuge do pai ou cônjuge da mãe. E aí isso desencadeia no quê? Num conflito de relacionamento. Porque eu nunca vou estar aberto para um relacionamento se meu foco é juntar pai e mãe. Então eu vou estar casada, vou estar no relacionamento, aí meu pai e minha mãe brigam, minha mãe entra em depressão, meu pai está doente, e eu não consigo ter a minha vida porque eu estou sempre pautada no meu projeto sentido, que é cuidar do meu pai e da minha mãe, juntar os dois. Que curioso entender tudo isso, né? Porque cada um de nós tem a sua história. A gente não para pensar, o que eu vim fazer aqui, mas relacionado ao antes. Ou seja, não existe gestação sem querer? Não existe gestação sem querer. E essa tua pergunta é bem legal porque a gente trabalha com muitas pessoas que talvez tenham vindo numa concepção de violação, talvez tenham sido dadas em adoção, talvez sejam filhos bastardos. E essa alma, ela veio nesse contexto para manifestar o seu propósito. Mas até chegar no seu propósito, que talvez seja olhar para essas pessoas que vivem essa dor, ela vai acessar a noite escura da alma, né? Que é o sentimento de desvalorização, de que minha família não me ama, né? E o sistema desejou que essa pessoa viesse, provavelmente repetindo situações, já disse o Jung, até que te tornes consciente, o inconsciente vai dirigir tua vida e tu vai chamar destino. Então, esse projeto sentido gestacional, ele tem um tempo, um lapso, que ele vai desde a pré-concepção, ou seja, tudo aquilo que o nosso pai viveu 9 meses antes da nossa concepção fala de nós. Por que 9? Porque 9 é o tempo gestacional. Então, a gente vai repetindo esses ciclos, ou 40 semanas. 40 então, tem a ver também com a vida desse pai e dessa mãe nesse período. Principalmente o pai nesse período pré. Por quê? Porque o espermatozoide, ele dura 72 dias dentro do homem. Então, se nós temos memória epigenética, se nós estamos gravando as nossas vivências, esse homem alterou as vivências nesse último ano. Entendi. Né? Ou nesses 9 meses. Então, se meu pai quebrou, se o meu pai viveu uma relação triangular, se o meu pai teve um diagnóstico de uma doença, né? Isso tudo é informação. Ele vive um biochoque, ele transcreve no gene dele, que vai acabar incorporando em mim, essa informação. Beleza. A forma da concepção também define quem somos. Depois nós temos 9 meses gestacionais, que aí nós temos uma conexão muito grande com a mãe. Por quê? Nossa mãe, quando estava sendo gestada por nossa avó, já tinha todos os oócitos de segunda ordem, porque não eram óvulos ainda, para dar vida a todos os filhos. Então, nós já estivemos no ventre da nossa avó, quando nossa mãe estava sendo gestada. O que nossa avó viveu na gestação da nossa mãe? A gente acha que não tem nada a ver. Tudo a ver. Isso também tem a ver. Forma de parto tem a ver. Tudo a ver. Vamos supor que eu nasci a fórceps. A pergunta é, por que eu nasci a fórceps? Não existe coincidência. Estava lá no ventre da minha mãe, de repente o médico diz, precisamos tirar, porque a criança não sai. A psicogenealogia vai buscar no sistema familiar por que é perigoso nascer. Que biologicamente essa criança não quer nascer. Então vamos buscar memórias de crianças que morreram ao nascer, mães que morreram no parto, pais que deixaram a família no momento do nascimento, deserções, né? Separações. É uma terapia? Eu digo que não. É brincadeira, mas assim, eu digo que a psicogenealogia, ela é mais que terapia. Ela capacita o indivíduo. Porque para eu poder buscar todas essas informações, pode ser que se eu sair perguntando para a família toda, as pessoas não saibam responder. Então, eu entro num processo terapêutico. Sim, isso entra no processo terapêutico. Mas a psicogenealogia, ela vai além do processo terapêutico, ela vai numa linha de autoconhecimento. Porque a gente vai compreender quem somos a partir de onde viemos. E quando eu sei quem eu sou, de onde eu vim, eu posso lidar com qualquer situação. Eu me empodero. Eu não gosto da palavra empoderamento feminino, eu gosto da palavra empoderamento. Porque eu preciso equilibrar as minhas forças feminina e masculina dentro de mim, que equivale a um pai e a mãe. Então, a psicogenealogia, já conceituada por Anne, era uma ferramenta. Não era uma terapia, era uma ferramenta.
E aí eu digo, com forte impacto terapêutico, porque a maioria das pessoas dizem, Letícia, uma sessão de psicogenealogia equivale a 10 anos de terapia. E, de verdade, é incrível. Vem muita coisa à tona. Eu tenho que estar preparada para receber essas informações? A gente sempre tá. A gente tem, senão nada vem até nós, né? Exatamente. Diz que... Você está nos ouvindo agora? Não é à toa. Sim, não é à toa. Não é à toa. Diz uma expressão na Cabala que diz assim, ó, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Né? E isto é real. E tem uma outra frase que eu digo assim, ó, quando a gente dá um passo em direção à nossa árvore dá um passo na nossa direção. Árvore genealógica ou outra árvore? Nossa árvore. Eu tenho uma aluna que agora se tornou aluna, ela foi minha cliente, ela é adotada. E ela disse, Letícia, como eu vou saber da minha mãe e do meu pai? Eu só sei que ela vivia numa situação muito difícil, ela era prostituta. E como é que eu faço para entrar em contato? Eu digo, você sabe, você conheceu ela? Ela disse, conheci. Então você vai lá no cemitério e vai ter uma conversa com ela. E ela viajou 200 quilômetros para estar num cemitério e para se conectar mental, espiritualmente, né? Como diz Santo Agostinho, os mortos não estão presentes, mas não são ausentes. E aí ela começou a conversar, de repente, numa cidade, que é Lages, uma pessoa chega atrás dela e diz, oi, fulana, você é filha da fulana de tal? E ela disse, sim, pois eu sou parente da tua mãe. Deixa eu te contar a história dela. E aí também tinha abandono. A vida reorganiza. É lindo, gente, quando a gente realmente se entrega, dá um passo na direção do autoconhecimento. Fiquei arrepiada. Eu também. Eu sempre conto essa história. Porque a vida, ela vai traçando o nosso caminho e as coisas vão surgindo de acordo com a gente, sim, com o que a gente também está preparado. Isso. E o que eu quero. Isso. E tem um momento na vida da gente que a gente quer saber de toda a linhagem familiar. Exatamente. A árvore genealógica. Exatamente. E isso faz parte desse trabalho, né? Faz parte desse trabalho. A gente estuda nomes. Então, o nosso nome fala da nossa função na família. Fala também do nosso propósito de alma, porque nome no hebraico é Shem e alma, Neshama, tem a mesma raiz. Quando tem alguma pessoa desacordada, você vai lá e chama ela pelo nome. Neuromarketing hoje não fala o tempo inteiro o teu nome, Samira, eu estou ligando para você, Samira. E aí a gente sente uma coisa diferente, porque o nosso nome fala da nossa alma. O nosso biotipo não é assim como nós somos constituídas por acaso. Ele conta a nossa história, nós somos o micro do macro. Nós somos o microcosmos do macrocosmos. Tudo isso também é espiritual, né? Tudo. Nós somos um ser espiritual. Somos um ser espiritual. A gente está em matéria. Isto é a parte mais densa de nós. Não é? É a última instância. Então, tudo isso que vai... Então, não importa, como você deu esse exemplo, se o pai, a mãe, a avó se estão vivos ou mortos. Isso. Se não estão mais nesse plano, estão em outro. Isso. Podemos conversar com eles? Totalmente. Eu digo que o inconsciente é consciente. Quando a gente dorme, a gente entra dentro de uma grande consciência. A gente tem muita informação em sonho e a gente acha que é bobagem. Nenhum sonho é bobagem. Nenhuma pessoa que se conecta com você na vida é bobagem. Só que a gente tem um véu e a gente não percebe. A psicogenealogia é uma ferramenta de tirar o véu e você começar a perceber para que você atrai quem você atrai. O marido, a esposa, o relacionamento da gente não é a gente que escolhe. Uhum. É um cruzamento de programas. É um espelhamento de programas genealógicos que a gente vem para olhar nas árvores e compensar. Então, no início, a gente até brinca, né? O sapateio no amor. Mas o amor verdadeiro é aquele que se apaixona das diferenças. Sim. E me diz uma coisa. Eu estava olhando o seu site, o Instagram. Existe uma jornada. Existe. Né? É a jornada do sentido gestacional, é essa? Nós temos... Ou é a do psicogenealogia? Já me perdi. Nós estamos agora lançando a jornada da psicogenealogia, que nada mais é do que eu acabei trazendo os meus alunos, meus colegas que eu formei, né? Uhum. E quero compartilhar também, não só a minha visão, a visão deles, porque eu tenho alunos que são microfisioterapeutas, médicos, dentistas, terapeutas, profissionais na área de saúde, ou não, pessoas de autoconhecimento. Então, nós lançamos a jornada agora para as pessoas saberem um pouco mais sobre o que é psicogenealogia e sobre vários assuntos. Eu tenho um aluno falando sobre fibromialgia, sobre adoção, sobre o nome. Então, ali na jornada é uma proposta mais pocket. Depois nós temos a formação em psicogenealogia que capacita a pessoa a ser um psicogenealogista.
e ser um interpretador da árvore genealógica, né? Paralelo a isso, eu também tenho substratos da formação, que daí é o curso, por exemplo, do Projeto Sentido, é uma parte da formação. Né? Então, a gente vai fazendo substratos, o curso de nomes, interpretação de tatuagens e marcas pessoais. Nosso corpo é um papiro. A gente não olha só, eu tenho uma... Você tem uma tatuagem. Eu tenho uma tatuagem aqui, né? Não sei se dá pra ver. No vídeo. Uma tatuagem aqui. E eu sou descendente de judeu. Aonde os judeus tatuavam? Eram tatuados nos campos de concentração. Era aqui nessa região? Meu filho tem tatuagem aqui, minha filha tem tatuagem aqui. E a gente acha que é uma coincidência. Não, porque eu escolhi aqui. Vocês escolheram? Inconscientemente. Inconscientemente. Todos escolheram no mesmo local. Não foi uma coisa proposital. Não, é uma dor. Sempre tem uma dor. Uma tatuagem, aquilo que a gente acha que vai homenagear alguém, é sempre uma dor, talvez até ressignificada ou manifestada, mas toda tatuagem revela uma dor do sistema. E é tão curioso a gente falar disso, né? Tem uma das coisas que eu achei bem interessante aqui no teu livro, e o livro está à venda, né? Está à venda, é só entrar lá na página do Instagram, tem lá um telefone, faz um contato, a gente remete para casa. Muito bem. É um capítulo que fala da placenta. Sim. E eu achei tão interessante porque se a gente olhar para dentro da gente após a gestação ou desde a gestação, é como se existissem momentos únicos, né? Eu estou na placenta, eu estou ali com a minha mãe. Ketinha, se eu fizer uma regressão, eu vou chegar a esse ponto, né? Estou ali aconchegada, crescendo, me desenvolvendo. Os meus órgãos vão sendo todos ali criados. Tá tudo bem. Só que a placenta, ela também pode ser considerada um órgão? Sim. A gente diz que ela é o órgão metafísico, né? Porque é a nossa primeira casa. E é muito interessante quando a gente percebe a célula. A gente acha que a inteligência da célula está no núcleo. E ela está na pele, né? No entorno. Nós também temos uma inteligência na nossa pele, que é o órgão maior do nosso corpo, que divide o mundo de dentro com o mundo de fora. Então, a placenta, de alguma forma, é um elo de ligação entre bebê e mãe. Ele é uma... É essa camada entre externo e interno. Ele é um órgão, gente, metafísico. Ele tem conexão conosco. Tanto que, quando você vê esses partos humanizados, né? O nenê fica conectado, as índias faziam isso, conectados até mamar para depois cortar a placenta. É como se fosse o nosso primeiro gêmeo. Tanto que dali saem as células tronco. Exato, tem uma inteligência na própria placenta, né? Assim, se nós formos olhar, nós somos a equivalência do universo. É isso. Porque nós viemos numa célula única. E depois ela divide, e o nosso caminho de volta para casa é o caminho da integração dos opostos. Pois é, e o programa ele passa tão rápido, mas eu queria citar também o último capítulo, onde você fala, 2 capítulos no final do livro, um que fala de netos como espelho dos avós e o som do coração. Não vai dar tempo da gente ficar falando, mas como a gente tem falado agora da inteligência do coração, né? Sim, nós temos muito mais neurônios e o campo magnético do coração, ele é maior do que o da mente. E nós temos neurônios no coração. E o coração, ele é realmente o nosso órgão inteligente, né? Porque sem a emoção você não tem reprogramação. Muitas vezes você toma conhecimento de algo, mas se você não engravida essa informação a nível de coração, você não transforma o dado. Então, quando você diz, se você diz, eu sou Samira, onde você bota a mão? No coração. No coração. Então, o coração está conectado conosco. Se a gente botar assim, eu sou Samira, eu sou Letícia, parece uma coisa meio estranha. É verdade, O nosso coração é essa conexão conosco. Maravilhoso. E o capítulo Neto como Espelho dos Avós foi escrito por uma aluna minha, que é a Ninete, porque ele reflete o efeito pêndulo. Nós estamos conectados com nossos avós para que nossos pais, essa é uma dinâmica da vida, enxerguem os seus pais através de nós. Uau! Ai, terminou! Ficaria aqui horas conversando com você, mas eu já vou te dizer que eu vou devorar esse livro. Eu quero que você deixe uma mensagem para o nosso ouvinte e diga qual que é o seu canal
Legal. Se alguém quiser saber mais, é só procurar @psicogenealogia.lis. O YouTube é o mesmo, o TikTok é o mesmo. E tem uma frase do Jodorowsky que diz assim, que também é um psicogenealogista. Ele diz assim: ter uma árvore genealógica e não estudá-la é como ter um mapa do tesouro e não procurá-lo. Vamos em busca, estamos abrindo essa porta aqui agora para você que ainda não começou a pesquisar a sua árvore genealógica e tudo que envolve, né, a nossa vida, nosso propósito, nossa expansão de consciência e etc, etc, etc. Tudo por um mundo melhor. Tudo por um mundo melhor e a gente quer viver feliz nesse mundo, meu né? Meu Deus. Obrigada, Letícia. Conversei com Letícia Bassim. Vale muito a pena seguir, se informar, porque são temas científicos. Sim. Que valem muito a pena a gente se informar. Obrigada, viu, Gratidão. querida? Eu que te agradeço. Mundial, e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho. Tem Jornal da Boa Notícia. Você sabe, né? Mundial e você todos os dias às 16h30. Um grande beijo e até amanhã. Até.